livro aos Efésios 4, versículo 11. Todo mundo achou? Glória a Deus. Vamos nesta noite fazer menção da palavra do Senhor. Vamos continuar com o nosso ensino que estamos aí. Hoje é a segunda terça-feira que vamos estar falando sobre isso. Amém? E com certeza vamos agregar ao nosso conhecimento e entendimento a respeito das coisas do Senhor. Amém? Diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para desempenho do ministério, para a edificação da igreja de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Amém? Feche os teus olhos aí. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite, Jesus, nos colocamos, ó Pai querido, em Tua presença. Te pedimos neste momento, Pai, rasga o nosso coração em Tua presença, meu Deus querido. Revela, Pai querido, para nós a Tua vontade nesta noite. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai querido, o Senhor venha falar conosco por meio da Tua palavra nesta noite. E que não seja, Pai querido, a nossa vontade neste lugar sendo satisfeita, mas que o Teu Espírito Santo, ó Pai querido, venha tomar a boca deste pregador nesta noite, e que o Teu Espírito Santo venha bradar em nós. É o que eu te peço nesta noite, Pai. E a igreja dá uma salva de palmas a Jesus. Toma o teu lugar nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Vamos dar seguimento nesta noite, nessa segunda parte do nosso ensino. Terça-feira, no dia 1º/7, nós começamos a falar sobre a igreja de Cristo, como ela foi dividida. Nós falamos sobre a divisão ministerial, nós falamos também sobre a missão da igreja, falamos também sobre Jesus, quando envia a sua igreja, Ele não envia a sua igreja de mãos vazias. Citando para os irmãos, por exemplo, o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 15 em diante, onde Jesus ele dá uma missão para a igreja, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus também diz mais adiante, no mesmo texto de Marcos 15 em diante, que Ele estava nos dando poder e autoridade, e esse poder e autoridade eram manifestos ali em forma dos sinais, que Jesus disse que os sinais seguiriam os que creem no seu nome. No seu nome expelirão demônios, vão curar os enfermos, e Jesus dá uma série de sinais ali que necessariamente precisam nos acompanhar. O que eu quero dizer com isso é que uma igreja poderosa em Cristo, ela é uma igreja com sinais. Os sinais precisam acontecer em nosso meio. Os sinais precisam acontecer no nosso dia a dia. Os sinais precisam acontecer na nossa igreja, no meio dos nossos cultos. A vontade de Deus é que os sinais nos acompanhem, e não que nós venhamos correr atrás
destes sinais de igreja em igreja. Porque hoje a coisa se encontra assim: pastor fulano de tal, ou missionária fulana de tal, abre uma live no Facebook e conforme você manda uma oferta, a pessoa te revela. E por incrível que pareça, tem muita gente que entra e acessa e manda dinheiro, porque as pessoas estão correndo atrás desses sinais. Sendo que na verdade a vontade de Deus pela sua palavra é que os sinais aconteçam na minha vida particular com Deus. Aleluia. O que significa dizer que você não precisa correr atrás de um profeta para ouvir Deus falar. Deus ele pode falar contigo no teu quarto, lavando a louça, varrendo a casa, buscando as crianças no colégio. Deus ele tem multiformas de falar, de modo que não necessita nós vivemos correndo atrás dos sinais, porque nós também somos povo de Deus. Nós também somos cheios do Espírito Santo, de modo então que nós também podemos ouvir a voz de Deus falar com a gente. Amém? Amém. Deus deseja que nós venhamos buscá-lo, ter esse relacionamento com Deus, a fim de que esses frutos, que essas benevolências que vêm sobre nós, frutos do Espírito Santo, então comecem a nascer e florescer em nós. João capítulo 15, versículo 16, se não me falha a memória, Jesus olha para os discípulos e diz: não foste vós que me escolhestes, ou seja, não foram vocês que decidiram me servir, mas fui eu que escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deem frutos, a fim de que esses frutos permaneçam. Então Jesus deseja que em nós brote os frutos do seu Espírito Santo. E que esses frutos não sejam apenas passageiros, mas que fiquem para todos sempre. Significa dizer que uma pessoa hoje que tem os frutos do Espírito, quando estiver bem velhinha, ainda terá os mesmos frutos do Espírito, porque são do Espírito, não são da própria pessoa. Você consegue entender isso nesta noite? Eu falei para os irmãos no dia 8/7 também, que a igreja havia sido fundamentada, levantada e estabelecida por Cristo. Os irmãos se lembram disso? Amém? Eu citei em Mateus capítulo 16, versículo 18, aonde Jesus questiona os seus discípulos sobre quem o povo dizia que ele era. E os discípulos disseram para Jesus: alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou que ainda tu és alguns dos outros profetas. E Jesus disse: sim, mas vocês, quem dizem que sou? Você já entendeu esse versículo? Todos viam Jesus, todos viam Jesus curar. Muitos estavam presentes quando Jesus multiplicou pão e peixe. Muitos estavam presentes quando Jesus curou a mulher que tocou na orla das suas vestes, quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Muitos estavam presentes. No entanto, Jesus disse para os discípulos: quem eles dizem que eu sou? A resposta foi: eles não sabem quem tu é. Porque uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu é alguns dos apóstolos, alguns dos profetas. Ou seja, eles estão manifestando que a multidão estava com Jesus, frequentava o lugar onde Jesus estava, viam Jesus, mas não sabiam quem Jesus era. Vamos traduzir? Existem muitos no nosso meio que frequentam, veem o que Jesus faz, veem os milagres que Jesus opera, veem os dons sendo derramados sobre a igreja, veem as pessoas serem transformadas, mas elas em si não sabem quem Jesus é de verdade. Jesus. Aí Jesus diz: tudo bem, eles só vêm porque precisam de algo, mas não me conhecem. Mas vocês estão comigo dia após dia. Vocês vão para o monte orar comigo.
Vocês fazem as missões comigo. Quem vocês dizem que eu sou? O que Jesus está querendo instigar nos discípulos ali tudo bem, eles me acompanham de longe, não são obrigados a saber quem eu sou, mas e vocês que estão perto de mim? Quem eu sou para vocês? Já parou para pensar nisso? Abro um parênteses aqui neste tema para perguntar para você: quem Jesus é para você? Os irmãos que estão na live lá, quem Jesus é para vocês? Porque quando nós não sabemos quem Jesus é de verdade, a nossa alma padece e sofre. É como a mulher samaritana, dia após dia, ia buscar água no poço para saciar as suas necessidades, mas quando ela chega para Jesus e ela não conhece, não sabe quem Jesus é, ela não sabe quem Jesus é, e Jesus começa a conversar com aquela mulher, João capítulo de número 4, e Jesus começa a conversar com aquela mulher e diz: se tu soubesses quem é que te pede água, é tu quem pediria água, e eu te daria águas vivas. E Jesus começa a conversar com aquela mulher. Aí chega um certo ponto que Jesus diz para aquela mulher que chegará um momento em que nem no monte e nem no templo se deve adorar a Deus. E a mulher diz para Jesus assim: eu sei, quando vier o Messias, Ele vai nos ensinar. Ela está de frente a frente com Jesus, gente. Aleluia. Jesus revelou a vida daquela mulher. Ela está frente a frente com Jesus e não percebe, ela acha que Jesus é apenas um profeta. Ela diz: veja que tu és um profeta. Então Jesus entra no assunto da adoração. Aí ela fala bem assim: eu sei então que quando vier o Messias, Ele nos revelará. Jesus diz: sou eu o que falo contigo. Ou seja, quando nós não conhecemos Jesus, Jesus está à nossa frente, falando com a gente, guiando a nossa mente, guiando o nosso coração, e nós não percebemos que é Jesus. Aí Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus disse: em verdade te digo, que não foste carne, não foste sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está nos céus. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus está falando de si mesmo, não de Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De modo então que quem estabelece a igreja é Cristo Jesus. Eu falei tudo isso na última terça que falamos sobre o assunto. Você consegue entender que eu não sou o dono da igreja? Pastor não é dono de igreja. Nós estamos aqui apenas para administrar aquilo que o Senhor colocou. Porque na verdade muitos por aí pensam que são os donos da igreja, mas Deus não dá igreja para pastor. Deus dá pastor para a igreja. Aleluia. Você leu comigo aí? O versículo 12 de Efésios, que Deus estabeleceu os 5 ministérios para a edificação da igreja. Então Deus deu os ministérios para a igreja. Você consegue entender isso nessa noite? Eu falei com os irmãos a respeito também que algumas pessoas no convívio cristão confundem dons. Vocês lembram disso? Dons com ministérios. Qual a diferença, pastor? A diferença é que dons são ferramentas, utensílios que o Senhor disponibilizou a cada um conforme Ele quis, mediante a necessidade do corpo que é a igreja. O que são os ministérios? São os 5 pilares da igreja. São aqueles que exercem a liderança à frente, que estão aqui para ensinar, para discipular, para cobrir de oração, para estabelecer igrejas,
para estabelecer uma visão ministerial. Estes são ministérios. Ministério não se ganha como dom. Ministério se nasce. Você já nasceu com o ministério dentro de você, se Deus te deu um ministério. Dons podem vir com o passar do tempo. Com o passar do tempo, Deus vai acrescentando. Deus vai aperfeiçoando aquilo que já se tem. Com o passar do tempo, conforme a necessidade da igreja. Mas ministério, você já nasceu chamado para aquilo. Jeremias capítulo 1, versículo 4. O Senhor diz para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, e antes que tu nascesse, eu te consagrei como profeta. Ou seja, Deus havia determinado que Jeremias iria ser um profeta no ventre da mãe. Então ele nasce com a função profética. Vocês conseguem entender isso? Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. O que acontece é que algumas pessoas, por exemplo, confundem o ministério de profeta, que está aí em Efésios 4:11, com o dom de profecias, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Qual a diferença, pastor? Um é dom, o outro é ministério. A função ministerial do profeta está ligada à palavra, à revelação contida na palavra. O direcionamento do Espírito, o Espírito Santo vem ao coração do profeta, o profeta recebe a inspiração e prega baseado naquilo que o Senhor colocou e determinou que ele pregue. Então o profeta é aquele que prega a palavra, trazendo revelações que estavam aí. É só você que não viu, mas estava aí. O ministério do profeta é te fazer compreender aquilo que você levaria 10 anos para entender. Com uma pregação de 1 hora, ele te faz entender, porque Deus revela o coração dele. Cá para nós, as pessoas confundem este ministério com o dom de profecias, lá do capítulo 12 de Coríntios. O que é o dom de profecia? O dom de profecias é falar, encorajar, repreender e consolar aquele a quem a profecia foi dirigida. É totalmente diferente. E isso acontece de maneira sobrenatural, porque é o Espírito Santo quem vem ao coração daquele que tem o dom de profecia e faz com que aquele que tem o dom de profecia saiba o que se passou ontem, o que está se passando hoje, e fala para você daquilo que se passará talvez lá na frente, de bom ou ruim. E a função do dom de profecias é exortar, consolar, fortificar. Conseguiu entender que é diferente uma coisa da outra? Aí o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Coríntios, também diz que aquele que fala, por exemplo, dom de línguas, aquele que fala em línguas estranhas, ele edifica a si próprio. Porque se eu começar a falar em línguas aqui agora, ninguém aqui entende nada. Mas eu estou recebendo algo de Deus, eu edifico a mim mesmo. Mas Paulo disse assim: o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Por quê? Porque quando eu falo em línguas, eu edifico a mim mesmo. Vocês não. Mas quando eu profetizo, toda a igreja é edificada, porque a igreja entende o que está sendo dito. É por isso que Paulo diz: quando for em vós falar em línguas, fale 1 ou 2, e no máximo 3. E se for falar, interprete. O que Paulo quer dizer: não sejam egoístas. Busquem o dom de línguas, mas busquem também que interprete. Paulo fala no capítulo 12. Olha que interessante isso, gente. Mas o que eu quero dizer? Algumas pessoas confundem os 5 ministérios que estão aí em Efésios 4 com os dons do Espírito Santo. E não! Quem profetiza não é profeta. Quem tem o dom de profecia nem sempre é profeta. Eu posso ter um ministério de profeta e ter o dom de profecia, e através deste dom profetizar sobre você.
consolando, exortando, edificando. Mas o meu ministério profético não se cumpre na profecia porque é dom, se cumpre de acordo com aquilo que eu prego. Efésios capítulo 2, versículo 19, Paulo diz que nós estamos edificados sobre o firme fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o mesmo Cristo Jesus, a principal pedra de esquina, no qual todo edifício, a igreja é comparada com edifício, todo edifício cresce para ser templo santo do Senhor. Qual é a função do profeta? Pregar a palavra, ensinar a palavra, trazer revelações que estavam na palavra. Os demais não compreenderam, mas como ele é profeta, Deus revela, mas está ali no texto, gente. Nunca aconteceu com vocês de vocês verem alguém pregar um texto que vocês já leram muitas vezes, e a pessoa começa a pregar o texto e você diz assim: meu Deus, eu nunca vi isso aqui, mas estava ali, é você que não viu. Aí daqui a mais um tempo você vê a pessoa pregar a mesma palavra, e a pessoa falou outra coisa assim: meu Deus, eu não tinha visto também, mas está ali, gente. Você é profeta. A função do ministério profético é, olha que interessante, é comum do ministério de profeta pregar e depois você viver o que foi pregado. Então eu posso ser um pastor com o ministério também de profeta e pregar algo que você vai ver amanhã. E você diz: puxa vida, o pastor pregou mesmo, né? Já era Deus te avisando. Profeta. Então preste muita atenção quando nessa igreja alguma... E preste atenção em todas as pregações, porque tem profeta que prega aqui nesse altar. Presta muita atenção para ver que de vez em quando alguém vem aqui e prega, e passa alguns dias, e aquilo que foi pregado acontece com você, e você não deu ouvidos, e foi lá e fez o contrário. Mas Deus falou contigo pela palavra, te orientou, te falou o que ia acontecer, te disse como que tu tinha que agir, mas quando aconteceu, você não lembrou da palavra que o profeta deu. Por quê? Porque você queria línguas no ouvido, e isso eu te digo. Meu Deus. Não há. Se você tiver anotando, anota aí, bem no cantinho assim, e bota um coraçãozinho, que assim, não há profecia maior do que a palavra de Deus. Eita Deus. Todos os dons vão passar, mas Jesus disse: da lei não passará um tio e nem um jota. Vocês conseguem entender? Quem profetiza, pastor, é profeta? Nem sempre. Pode ser, mas nem sempre. Porque a profecia fala do passado, do presente e do futuro. E a profecia vem com um conselho divino. Quer saber quando é profecia? É assim, a pessoa vem e diz para você assim... Geralmente as pessoas falam em línguas, né? E interpretam que estão falando em línguas e começam a dizer: Deus tem visto a tua dor, Deus sabe o que está passando na tua casa, o teu marido. A pessoa é bem específica às vezes, mas Deus mandou dizer para ti: fica firme, vou te usar. E fala de coisas que outras pessoas já te falaram. Ou seja, é Deus que está falando então. Porque a profecia vem seguida de uma repreensão, consolo ou ânimo, seguida de um conselho na própria profecia. Eu fui pregar certa vez na igreja Tabernáculo da Fé, pastor Cirino, muitos anos atrás. Muitos anos. A gente faz quase 15 anos já nisso. Era bem novinho. E eu fui pregar lá num culto de manhã, preguei. Quando eu preguei, eu desci do altar e fui cumprimentar os irmãos. E lá na porta veio uma senhorinha bem pequenininha, cabelo bem branquinho. Ela apertou a mão de todo mundo e veio em mim por último. Quando ela pegou na minha mão, ela começou a chorar e disse: meu Deus, a mulher tá doida. Vou pensar que eu apertei a mão que vinha os dedos dela. Ela olhou para mim e falou bem assim: ó, Deus mandou dizer para ti. É por isso que eu digo, gente, se você tem ministério chamado, Deus nunca te envia sem saber para que Ele quer te usar.
Não dá ouvido para a profecia. Ele disse: Deus, eu vou te usar, eu vou te usar. Mas o quê? Qual chamado? Quando Deus chama, ele diz. Não existe nenhum chamado bíblico que Deus chamou e Deus não direcionou. Todo Jesus, Deus chamou e deu uma direção. Abraão, sai da casa de teu pai, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Deu direção. Vocês entendem isso? Ela falou comigo assim, ó: tu é muito jovem ainda. Eu tinha acho que 16 anos. É muito novo ainda. E ela não falou em línguas. Olha que interessante, ela não falou em línguas. Mas Deus me mostra que ele tem algo grande para fazer através pela pregação da palavra. Uma profecia vindo, futuro. Deus vai te levar por muitos lugares pregando a palavra. Só que Deus mandou dizer para ti assim, ó, conselho. Eu estava com essa Bíblia aqui, assim, com a mão assim. E ela me disse bem assim, só que Deus mandou dizer para ti: entra para cá. Porque o campo que tu vai semear vai ser muito grande. Profecia, falando de... Me deu um conselho. Você veio dela, não veio de Deus. Eu disse: eu só quero que tu estude a minha palavra, para eu fazer o que eu quero. E ela olhou e falou assim: tu toca violão? Eu disse: não. Tu canta? Cantava. Mas Deus mandou eu te dizer para ti que tu vai tocar violão, tu vai cantar também. Eu disse: amém. Glória, recebo. Naquele final de ano eu fui ajudar o meu pai a liderar um centro de recuperação. E meu pai toca violão. O que aconteceu? Saí de lá tocando violão e cantando. Um ano depois eu voltei a pregar na mesma igreja. E a mesma senhorinha estava sentada lá e não lembrava de mim. Eu toquei violão, eu cantei, eu preguei. No final do culto, cheguei assim: a senhora lembra de mim? Não lembro. Há um ano atrás, a senhora falou para mim do meu chamado, que era para mim entrar para dentro da palavra. Eu fiquei 6 meses no centro de recuperação com meu pai. Nesses 6 meses que eu fiquei lá, só o Novo Testamento eu li 3 vezes. Saí tocando violão e falei para ela: a senhora falou para mim dar uma palavra. Deus falou pela boca da senhora para que eu ia aprender a tocar violão, que eu ia cantar. E hoje eu estou aqui. Ela desabou em lágrimas e disse: pela misericórdia de Deus, Deus ainda usa a gente, né? Glória a Deus, né? Uma humildade assim absurda. Dom de profecia, gente. Isso é profecia. Quando eu prego aqui no altar e revelo a palavra para vocês, e vocês vivem depois aquilo, é porque eu tenho um ministério de profeta. Significa dizer que a gente pode estar conversando e eu entrar num assunto bíblico com vocês, que vai falar com algo que vocês estão passando. Eu sei, eu não sei, mas a unção profética que está sobre mim faz com que eu saiba. E por isso a palavra vai. E você diz: como é que o pastor sabia disso? Mas o que acontece? Qual é a minha intenção? Abrir esse parênteses aqui não confundam a profecia com ministério de profeta. Ministério é profeta, profecia é dom. Então, quando você vê alguém falando em profecias, não chama de profeta, porque profeta é ministério, aquilo ali é um dom sendo manifestado. Entenderam, gente? Amém. Glória a Deus. Abre aí Efésios de novo. Está aberto? Glória a Deus. Eu que fechei aqui então. Pastor, o que são ministérios, pastor? Os irmãos entenderam que dons são ferramentas? Entenderam isso? Sim. Repitam comigo: dons são ferramentas. O que acontece quando eu uso uma ferramenta e jogo num canto? Eu perco, apodrece, estraga. Vamos lá? Vamos pegar pesado? O que vocês estão fazendo com os dons de vocês? Não tem dom, pastor. Mentira, tem sim. Não mente. Já meu pai da mentira, para com isso. Aonde estão os dons de vocês? Os irmãos que estão na live, onde é que estão os dons de vocês?
Sabe o que é interessante? Os dons são do Espírito Santo, não são nossos. Meu Deus. Perguntaram para mim uma vez: quantos dons tu tens? Nenhum. 1 Coríntios capítulo 12 diz que os dons são do Espírito Santo. Ele me emprestou para usar. Eu tenho certeza que se tu me emprestar qualquer coisa e tu chegar aqui e ver que está jogado num canto todo sujo, nunca mais você me empresta de novo. O que o Espírito Santo vai dizer de alguns de nós que usamos mal os dons que Ele nos deu, que não valorizamos os dons que Ele colocou em nossas mãos. Receber alguém bem na tua casa é dom. Não sabia disso? É dom. Saber governar bem as coisas, dirigir bem as coisas, saber organizar as coisas é dom. Está escrito em 1 Coríntios 12, está escrito também em Romanos. Dom de hospitalidade, dom de socorro. A pessoa que estende a mão quando vê alguém em perigo. Quando tem gente que tem esse dom e é bem claro de ver. Eu fico doente, estou no hospital, a pessoa não sai do hospital de lá para saber como é que eu estou de alguma coisa. Dom de socorro. A questão é que nós só valorizamos os dons que são expressivos e não entendemos que existem dons que não estão visíveis, mas que são importantes também. Uma vez uma pessoa disse para mim que estava muito triste porque não era batizada com o Espírito Santo. Eu disse: por quê? Porque eu não falo em línguas, não profetizo. Eu disse: mas quem disse que precisa disso? Jesus. Eu disse: ser cheio do Espírito Santo não é isso. Aí a pessoa acha: Deus nunca me usou só porque não fala em línguas. Ah, não. Quando tu saiu da tua casa, foi visitar alguém que estava triste, chegou lá, abraçou a pessoa chorou, conversou contigo. Quem foi que te usou? Jesus. Quem foi que te usou? Então a questão é que nós valorizamos aquilo que faz barulho, aquilo que chama a atenção, e negligenciamos as pequenas coisas que estão dentro de nós e que foi o Espírito Santo quem colocou ali. Meu Deus. Você consegue entender isso? Amém. Eu quero te fazer um alerta nessa noite para que tu percebas quais são as habilidades que o Senhor colocou na tua mão e use elas o mais rápido possível, porque não são teus. Naquele dia nós vamos prestar conta perante Deus daquilo que fizemos com os dons do Espírito Santo. Amém? Você entende nessa noite? O que são os ministérios, pastor? Ministério, especificamente, Deus distribui para que a igreja seja fortificada, fortalecida, treinada, para que receba uma direção. Os 5 ministérios falam dos ministros, que compõem então a liderança total da igreja. Então, pastor é ministério, evangelista é ministério, profeta é ministério, apóstolo, sim, existe ainda, é ministério, e mestre. O que é mestre, pastor? É um professor, é alguém que tem habilidade no ensino, ele ensina, ele é um ensinador. Isso são ministérios que Deus deu para que a igreja seja liderada. E a função dos ministérios é treinar a igreja para exercer função no reino de Deus. De modo que o pastor não está aqui para mandar, o pastor está aqui para direcionar, para ensinar, para acolher, para abraçar, para ajudar. O mestre está aqui para ensinar doutrinas importantes da palavra. E é muito fácil identificar o mestre. É só ver o jeito que ele prega. Ele ensina. Ele é um ensinador. Ele ensina com maestria. Ele é um professor. A pessoa que tem esse tipo de ministério, ele vai ler o texto, ele vai falar sobre o texto,
vai destacar pontos principais do texto e vai aplicar na tua vida aquilo que está sendo falado. Mestre. E é interessante que o mestre não consegue guardar para si o conhecimento. Ele precisa expor. Ele tem que jogar para fora. Ele tem que compartilhar aquilo que ele sabe. Porque ele é um mestre, ele é um professor. A natureza interna desse tipo de gente é ensinar. Vocês conseguem entender isso? Conseguiram identificar alguém assim já? A pessoa que tem o ministério de mestre te ensina. A pregação dele pode ser fervorosa, pode ser uma pregação de fogo, mas é poderosa no ensino. Você sai do culto, nunca mais se esquece aquilo que você aprendeu, porque ele conseguiu fazer você entender o que você leu ali. Vocês conseguem entender? A função do... Lê comigo ali, gente. Efésios 4, versículo 11. Apóstolos, profetas, já falamos do profeta, evangelistas, pastores e doutores. Qual é a função do ministério do evangelista? Evangelizar. O que é evangelizar? Anunciar. Anunciar o quê? O evangelho. A função do evangelista é trazer almas. Ele tem uma pregação um pouco mais fervorosa, mais emotiva, mais pegando no mental da pessoa. É aquele tipo de pregação que te aponta o teu pecado, mas te aponta também uma salvação. Ele tem facilidade de atrair para si a atenção. Ele tem a facilidade de fazer amigos. Ele tem facilidade de comunicar o evangelho. Ele tem facilidade de ganhar almas para Jesus. Eu conheço gente que, por incrível que pareça, parece um imã. Aonde a pessoa vai, ela atrai gente ao redor dela, porque tem um chamado de evangelista. O que acontece é que muitas vezes nós temos esse ministério e não sabemos lidar com ele. Deus rodeia ao nosso redor de gente, e o que Deus espera é que a gente use esse ministério e pregue Jesus, e não nos calamos. Você é evangelista, prega Jesus, anuncia a salvação. O evangelista ele é o responsável por encher a igreja. Sabe o que é interessante? O evangelista não pode pastorear a igreja, porque são dois trabalhos que ele faz. O primeiro, encher a igreja. O segundo, quando ele esvazia rapidinho. Porque a pregação do evangelista é mais incisiva. Ele ataca o teu pecado. Ele ataca a tua maneira de viver. Ok, para ganhar quem está lá, ok. A pessoa se arrepende e vem, mas ele não tem paciência para lidar com algumas coisas. Então, geralmente, a pessoa que esse ministério é um pouco explosiva, porque ela é a pessoa mais afoita, mais fervorosa. É por isso que Deus colocou cada um num lugar específico. O evangelista ganha, o pastor cuida. É assim que funciona. Os evangelistas, as missionárias, os missionários trazem, o pastor cuida e o mestre ensina. Entenderam o que é o evangelista, gente? Identificaram alguém assim? Talvez vocês se identifiquem um pouco com isso. Misericórdia, gente. Apóstolo. O que é um apóstolo? Perguntaram para mim essa semana se apóstolos existem ainda hoje. E os irmãos que estão na live assistindo lá, e vocês que estão aqui, quem disse que apóstolos não existem mais? Eu escuto muita gente falar, apóstolo foi só os 12. Quem foi que disse isso? Eu não quero muitas vezes parecer prepotente e arrogante, mas a vontade que me dá de vez em quando é de estender a Bíblia para esse pessoal e dizer, me mostra aqui, aonde está escrito que apóstolo foi só os 12. Se você ler Efésios 4:11, nós lemos aí, são 5 ministérios. Apóstolo é um deles. Se não existe mais apóstolos, não existe mais pastor.
não existe mais profeta, não existe mais mestre nem evangelista, porque todos são ministérios. Qual é o critério que define que um ministério acabou e os outros não? Aonde está escrito isso na Bíblia? Não existem mais apóstolos daquele ofício apostólico, onde eles largaram as bases e doutrinas da igreja. Eu posso ter o ministério de apóstolo, mas eu não defino o evangelho mais, eu só prego o que já está escrito. Mas eu tenho sim o ministério apostólico, posso ter. Porque apóstolo é ministério, é função, não é título. Assim como o pastor não é título, é função. Qual é a função do apóstolo? O apóstolo é responsável por abrir igrejas, estabelecer igrejas. Além de estabelecer igrejas, ele é responsável por estabelecer a visão da igreja. A doutrina da igreja é ele quem estabelece. Ele é responsável por dar a visão ministerial para que a igreja entenda qual é a visão daquela igreja ali. Para que os irmãos entendam, a visão do ministério é essa aqui, porque o apóstolo da igreja definiu, porque ele foi guiado por Deus para isso. O que confunde as pessoas é que existem gente no nosso meio que são ao mesmo tempo pastor, profeta, evangelista e mestre. Porque você olha para a pessoa e você diz: não sei quem esse cara é, eu não sei se ele é pastor. Ok, ele é pastor porque ele cuida, ele apacenta, ele zela, mas ao mesmo tempo ele tem facilidade de atrair gente, de ganhar alma, de fazer amizade, mas ao mesmo tempo ele ensina muito bem a palavra, ele é um professor, mas ao mesmo tempo ele é profeta, porque o que ele prega acontece, e você não sabe quem essa pessoa é. Bem, prazer, este é um apóstolo. Fale assim com a mão. Quantos dedos tu tem aí? 5, não é? Tenta fazer a ponta dos dedos tocar uma na outra. Impossível. Você consegue? Não consegue. Face a face, assim. Não consegue, né? Impossível. Assim você consegue. Já vou explicar o porquê. Por que esses 4 dedos aqui eu não consigo tocar eles face a face? Por quê? Porque esses dedos aqui são pastor, profeta, evangelista e mestre. Cada um cumpre uma função. Eles não conseguem fazer a função do outro. Esse aqui é o apóstolo. Tenta fazer todos esses 4 dedos tocar aqui no apóstolo agora. Vai lá. Consegue, não é? Sabe por quê? Porque o apóstolo, ele é pastor, profeta, mestre, evangelista. Entenderam? Eu conheço um monte de gente que é pastor, intitulado pastor, mas o ministério é apostólico porque ele é pastor, ele é mestre, ele é profeta, ele é evangelista. O que confundem as pessoas é que nós quando olhamos para alguém, nós intitulamos as pessoas. Esse aqui, ele é pastor, porque um dia é pastor. Gente, pastor não é título. Profeta não é título, apóstolo não é título, mestre não é título. São funções. O único título do Novo Testamento é presbítero, bispo ou ancião. Qual a diferença, pastor? Todos fazem a mesma coisa. O bispo, o presbítero e o ancião, todos são os líderes da igreja. Só que o bispo é um pastor de pastores. O presbítero é um pastor mais experiente, velho. O ancião é um presbítero que já cumpriu o seu ministério. Ele atua na área do aconselhamento pastoral. Mas todos são a mesma coisa. Bispo. Entenderam, gente? Bispo, presbítero e ancião são o único título do Novo Testamento. Então, pastor, na verdade eu sou um presbítero, eu sou um bispo. Por que bispo? Porque eu sou um pastor jovem, presidente de igreja. Então eu sou um bispo
ministério ou apostólico, ou profético, ou pastoral, ou de mestre ou de evangelista. Olha que interessante. Então, quando você vê alguém que é pastor, na verdade ele é um presbítero, porque presbítero é título de autoridade. Ele é presbítero com ministério pastoral. Então, quando eu chamo alguém aqui e eu consagro a pessoa e digo, a partir de agora tu é evangelista, nós entendemos errado. Porque na verdade eu estou consagrando ele a presbítero, porque ele assume agora o lugar de liderança da igreja. Ele é um presbítero que atua como evangelista. Eu não entendo como que fazem tanta bagunça com isso na Bíblia. Eu sou o pastor. Não, tu é um presbítero com ministério pastoral. Ou tu é um presbítero com ministério de profeta. O que eu vejo por aí é muita bagunça. Eu tenho plena consciência que eu sou um presbítero, um bispo, ancião não sou porque sou novo, com um ministério pastoral, ou evangelista, ou mestre, ou apóstolo. Sendo apóstolo, então, eu preciso cumprir todos os outros 4 papéis. Por que isso, pastor? Imagina, Jesus pegou 12 e disse para os 12: vão, preguem e ensinem. Então eles tinham que ter a habilidade da igreja toda neles. Eles tinham que ter todas as habilidades para fundar uma igreja. Então eles tinham que ganhar alma, eles tinham que ensinar, eles tinham que ser profeta, eles tinham que pastorear. Então eles são apóstolos. Você vai começar a identificar alguns apóstolos ao teu redor. O que acontece é que é interessante que dentro da categoria dos ministérios, o apóstolo Tiago diz que o ministério, olha o que o Tiago diz. Tiago diz bem assim: olha, aqueles que almejam serem ensinadores, serem mestres, almejam boa coisa, mas muito cuidado, porque o juízo será muito pior para o mestre. O que isso quer dizer? Que o castigo para um mestre que ensina aquilo que a Bíblia não diz. Então ensinam por aí que não existe mais apóstolo. A Bíblia diz, não diz. Então essas pessoas que ensinam vão sofrer juízo divino, porque estão ensinando algo que a Bíblia não diz, não ensina. É por isso, gente, que eu tenho todo o zelo do mundo para subir neste púlpito aqui nas terças-feiras e ministrar para vocês. Todo o zelo do mundo para ministrar nos domingos, porque aquilo que eu ensino naquele dia, eu vou ter que prestar contas perante Deus. É por isso que eu bato de frente e digo: profeta não é quem profetiza, profeta é ministério. É por isso que eu bato, vão ficar bravos, não gostem, aí falem com Jeová. Ou vão ler a Bíblia em casa que vão ver o que está escrito. Os ministérios são dados para que os líderes que Deus estabeleceu para fundar e fortificar a igreja, eles treinem a igreja. De modo, o que acontece com isso? Que vocês vão começar a descobrir aos poucos qual é o ministério de vocês. Aos poucos. Porque existe um profeta treinando vocês, ou um mestre, ou um pastor, ou um apóstolo, ou um evangelista, de modo que algumas características daquela pessoa estão em você também, e você diz: eu não acho que Deus tem isso aqui comigo. Quer ver? Você fala de Jesus onde você vai? Não mente. Não, pastor, eu não falo assim com muita sabedoria, mas eu falo que eu sou da igreja, que Jesus mudou minha vida, que eu vim para ir para o culto. Você pode ser um evangelista. Você não gosta de ensinar as pessoas da tua casa sobre Bíblia para as pessoas? Cuidado, você pode ser um mestre. É interessante que os ministérios são dados para a fortificação da igreja. É por isso que eu disse na última terça-feira: os dons Deus dá para toda a igreja, ministério não. Segura essa bronca agora. Os irmãos estão lá e vão ficar loucos comigo. Nem todo mundo tem ministério.
Porque ministérios são os 5 ministérios. E só existem os 5 ministérios. Não existe 6, 7, 8, 9, 10. Não. Ministério só existe 5. Louvor é ministério, pastor? Não é. É dom. Ministério é ligado à pregação. Quer ver? Vê comigo de novo ali. Versículo 12. Deus deu os 5 ministérios para que haja aperfeiçoamento dos santos. Aí lê comigo lá o 14. Para que não sejais meninos. Por que meninos? Para que vocês não sejam inocentes. Para que vocês não sejam inconstantes, vacilantes, não entendem, não sabem o que querem. Levados por todo lado por qualquer doutrina, qualquer coisa que fala você acredita. Qualquer pregaçãozinha chorosa, você acredita. Não! Uma igreja onde os 5 ministérios operam, Paulo diz aqui que Deus estabeleceu esses ministérios para ensinar a igreja. Então todos os 5 ministérios da Bíblia estão ligados à pregação do Evangelho. Isso. O resto que passa disso é tudo. Vocês entendem isso? Amém. Aí você pode me perguntar: ministério de dança existe, pastor? Não. Não existe. Ministério do louvor existe, pastor? Nós chamamos essas coisas de ministérios funcionais. Porque são organizações que a igreja tem que cumprir uma função específica. Mas ministério, propriamente dito, capacitado pelo Espírito Santo, dado pelo Espírito Santo, são os 5 ministérios. Amém? Vocês entenderam isso? Fui bem claro? 1 Coríntios, capítulo de número 13. Anota aí. 1 Coríntios, capítulo de número... Meu Deus, olha 2 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 13. 11. Acharam, gente? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim: quando eu era menino, ele fala, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. O que Paulo quer dizer com isso? Eu já fui maduro, eu já fui inconstante, mas no decorrer da caminhada eu acabei com essas coisas. O que Paulo quer dizer para nós é que a nossa meninice na fé precisa passar com o tempo. De que modo isso acontece, pastor? Quando adquirimos experiências com Deus. De modo que nós, quando adquirimos experiência com Deus, por exemplo, nós não nos sentimos maior ou mais importante do que os irmãos que estão ao nosso redor, só porque eu falo bem em público e o irmão não. Porque isso é coisa de menino. Mas no capítulo 12 aqui de 1 Coríntios, Paulo diz que todos têm função dentro do corpo, de modo que o olho não pode dizer para a boca: não preciso de ti. Vamos traduzir? Que eu profetizo, falo em línguas, não posso dizer: não preciso da irmã Tauana, porque a Tauana só sabe receber e o pessoal não preciso dela. Mas Paulo diz: nenhum membro pode dizer para o corpo: não preciso de ti. Isso é pesado, gente. É por isso que eu repito e digo para você que está aqui hoje: não se menospreze se você não profetiza, não fala em línguas. Valorize aquilo que
que Deus já colocou dentro de ti. E conforme você exerce os dons que o Senhor deu para ti, Jesus vai te acrescentando mais com o tempo. Então pode ser que daqui a um tempo um dom que você não tem, Jesus te dê, porque aquilo que Ele já te deu, você está fazendo girar no reino de Deus. É por isso que Jesus conta a parábola dos talentos, e Jesus entregou 1 talento para um, 2 talentos para outro, 3 talentos para um, e Jesus disse que o Senhor da obra foi embora, e quando o Senhor da obra voltou, aquele que tinha 2 talentos, granjeou e ganhou mais 2, então tinha 4. Aquele que tinha 5, granjeou e ganhou mais 5, e aquele que ganhou 1, enterrou o dom. E disse: fiquei com medo de usar. Olha o perigo. Aí a Bíblia diz que o Senhor da obra vai dizer: tu é um servo mau, porque foi te dado o talento justamente para tu fazer que nem eles, ganhar mais, granjear, usar, fazer, render, e tu enterrou aquilo que eu te dei. O que acontece? Jesus disse que é tirado da mão dele, o talento dele, e Jeová dá para outro. Ou seja, as coisas que era para você ter conquistado com os seus dons e você não fez, Deus vai usar alguém para fazer. E aquilo que era para ser teu, Deus vai dar para ele. Olha o perigo que é lidarmos com o ministério, gente, e com os dons do Espírito Santo. Te coloca de pé nessa noite. Amadureça. Compreenda que você tem função no corpo de Cristo. Compreenda que você tem habilidades que o Espírito Santo te concedeu. Não, você não é obrigado a ter ministério. E cá para nós, não queira. Que as pessoas às vezes têm a ilusão que ser pastor é maravilhoso, ser profeta é maravilhoso, ser apóstolo é maravilhoso, ser mestre, então, show de bola. Mas é pesado demais. É por isso que Deus não entrega esse tipo de ministério a todos. Eu fiz com vocês aqui, semana passada, uma conjectura. E eu disse para vocês, vou mudar um pouquinho hoje. Pega uma carreta cheia de areia. Ela carrega bem. Não trupica, não tomba, não arria a suspensão, porque a carreta foi feita para carregar aquele peso. Mas se tu pegar o mesmo peso equivalente e colocar na traseira de uma Saveiro, por exemplo, ela não sai do lugar, quebra os amortecedores, estoura os pneus, estraga todo o carro, porque não foi feita para fazer aquilo ali. Existem muitos pastores, líderes, que estão morrendo espiritualmente porque estão fazendo algo que Deus não colocou sobre o ombro deles. Por isso não conseguem ficar de pé. Porque Deus não colocou sobre eles o peso de ser pastor, de ser mestre, de ser evangelista, de ser apóstolo. O que eu quero dizer com isso é: tome muito cuidado com aquilo que você deseja para si, porque às vezes Deus não te fez para aquela função específica. Porque para cada um Deus deu uma estrutura. É normal do pastor ser acolhedor, compreensivo, amoroso, cuidador, é normal dele. É normal do evangelista ser expansivo, chegar chegando, te abraçar, te envolver. É normal dele. O pastor não consegue fazer isso com tanta facilidade, é mais difícil um pouco. É normal do profeta, em toda e qualquer conversa, querer te ensinar alguma coisa. É normal porque está nele, é a natureza dele. Agora, quando eu sou uma coisa e quero fazer outra coisa, eu trago para mim um peso que Deus não me deu. O que eu quero dizer com isso, pastor? O apóstolo Paulo diz: cumprem cada um o seu próprio chamado. Aleluia.
Porque eu fui criado por Deus para cumprir exatamente o papel que Deus deseja. É como se você fosse criado especificamente para aquele lugar. Naquele lugar você funciona. Se tirar dali, não funciona mais. Com toda a capacidade que você tenha, se você pisar fora da risca e querer fazer aquilo que não é para você fazer, você não consegue caminhar direito, porque é pesado demais. É por isso que muitos desistem. É por isso que muitos líderes fecham suas igrejas. É por isso que muitos pastores são confusos, não sabem o que creem, não sabem o que querem, não conseguem ensinar o povo, porque quem diz que são pastores são evangelistas, gente. Olha que interessante isso. O que acontece? O que acontece é que algum dia alguém colocou a mão na cabeça desse camarada e falou: agora tu é pastor. E o pastor que ungiu não sabia que na verdade ele era um evangelista. Por que isso acontece, isso, pastor? Porque nós temos uma dificuldade de ler a Bíblia, de ler as cartas de Paulo. É por isso que eu digo para vocês aqui nessa igreja: estudem a palavra, prestem atenção em tudo que é pregado aqui, através de mim, através daqueles que vêm. Analisem o texto que está sendo pregado e tirem as conclusões. Será que aquela pregação é bíblica mesmo? Você conseguiria provar para mim que tudo que eu preguei aqui é bíblico? Você conseguiria, sabe por quê? Porque você anotou pelo menos uns 10 textos aí. E quando alguém vem pregar aqui e fala pelos cotovelos, como é que você prova que a pessoa pregou é bíblico? Pode ter vindo do coração dele, com todo amor, com toda boa vontade, mas é bíblico? Porque nós confundimos o nosso desejo, a nossa boa vontade, com direção do Espírito Santo, e são coisas diferentes. Eu digo para os irmãos aqui sempre, para vocês aqui sempre, que terça-feira eu sento e eu monto o sermão das terças, porque eu trabalho com temáticas. Domingo não. Tá, pastor, terça-feira não é o Espírito Santo que te inspira? Claro que sim, é óbvio. Mas eu separo um cronograma do ano para falar na terça-feira, e eu olho e digo: Senhor, fala, e é o Senhor quem dirige. Domingo, geralmente eu monto a pregação entre as 3 e as 5 da tarde, porque eu vou buscar ainda a semana toda o que o Senhor quer falar. O que o Senhor quer falar. E Deus inspira o meu coração, mas quem estuda sou eu. É verdade. Aquele negócio de que o Espírito Santo vai falar, gente, não é assim que funcionam as coisas, não. O apóstolo Paulo escreve a 1 Timóteo capítulo 3 procura te apresentar perante Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Olha que interessante. É o Espírito Santo que inspira o meu coração, prega sobre tal tema, mas sou eu que baixo a cabeça para estudar e escrever o que eu vou botar aqui. Ou seja, às vezes as pessoas estão com desejos bons no coração, só faltou respaldo bíblico. Agora, pastor, isso interfere? Às vezes sim, porque às vezes é você quem está errado e sai daqui achando que quem está errado é o vizinho. É isso mesmo. Porque a pregação te fez entender. Sabe quando a pregação vem de Deus? A pregação vem de Deus quando a pregação diz que você foi vítima, mas é você que tem que pedir perdão. Meu Deus, é aí veio de Deus. Olha que interessante. A mensagem, o recado vem de Deus quando diz: eu sei que tu estava na razão, mas a minha vontade é que tu dê a cara a tapa, vira a outra face. Agora quando a pessoa vem aqui, Deus está vendo teu sofrimento e Deus vai pegar, pode repreender que do Senhor não veio. Vocês conseguem entender? Porque a ideia de Deus é que nós vençamos o mal com o bem.
Aleluia. Paulo disse: não vence o mal com o mal, mas paga o mal com o bem. Por quê? Porque você confunde teu inimigo quando ele te deu um veneno e você oferece pão e água para ele. É, Jesus. Tu tentou me matar, mas eu estou aqui para matar a tua fome. Essa é a vontade de Deus, gente. Aleluia. Salomão disse, o livro de Salmos diz que a maldição sem causa não encontra pouso. O que significa, pastor? Quando alguém te amaldiçoa, quando alguém deseja o teu mal, você avalie e vê se tem motivo para a pessoa ter te falado aquilo. Não tem. A Bíblia diz que a mesma maldição vem sobre ti. Como não tem motivo para cair sobre ti, volta e cai sobre quem falou para ti. Fica tranquilo. Cumpre o teu papel. Foca no teu ministério. Foca em utilizar os teus dons. Deixa Deus fazer na tua vida. Amém? Dá uma salva de palmas em nome de Jesus. Glória a Deus. Guarda no teu coração nesta noite esta palavra. Em nome de Jesus. Terça-feira que vem nós vamos continuar falando sobre isso. E eu quero voltar para especificar a respeito de outros dons que não foram falados hoje.